Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar a matéria de geografia com o assunto de clima, que está dentro de um assunto maior, que é o assunto da unidade, que é a superfície da Terra. O que é o tempo atmosférico e o que é o clima? Vamos para a primeira pergunta. O tempo atmosférico. Na geografia, tempo atmosférico é o estado do ar em um determinado local no momento. Então, na geografia, o tempo atmosférico é um determinado local, o estado do ar, tá vendo? O estado do ar em determinado, vamos dizer assim, em determinado local em um momento. E ele pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. Certo? Em alguns lugares, as variações do tempo atmosférico citadas em cima, que foi quente, frio, úmido, chuvoso, seco, pode ocorrer no mesmo dia ou em intervalos maiores. Então, em alguns lugares isso pode acontecer no mesmo dia ou no intervalo, vamos dizer assim, maiores. Isso acontece por causa da mudança de temperatura, da umidade do ar, dos ventos, da pressão atmosférica e das massas do ar. Então, aí tem o mapa, observe esse mapa aí, é o mesmo mapa que tem aqui no livro de vocês, tá vendo? Esse mapa. Então, esse mapa é da previsão do tempo no dia 5 de abril de 2017. Então, ele mostra em determinado, não dá pra enxergar muito, né? Mas aí mostra em determinado lugar, tá com sol, tá vendo a imagem? Se você não conseguir enxergar aí no celular, aqui no vídeo da Pro, você também pode olhar no livro, aí tem, né? Só em algumas partes do Brasil, em outras partes está com nuvem, em outras partes aqui está chovendo, tá vendo aí? Aí tem parcialmente nublado em alguns lugares, em outros lugares tá nublado e parcialmente nublado, no outro tá nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em outro lugar está nublado e parcialmente nublado com chuva isolada. Isso tudo é no nosso país, é no Brasil. Então, tem lugar que tá chovendo, tem lugar que tá fazendo sol. Isso acontece por quê, Pro? Por que isso acontece? A Pro acabou de explicar lá em cima. Porque em alguns lugares as variações do tempo atmosférico citado em cima, como a chuva, frio, enfim, tem essas mudanças. E acontece essa mudança porque por causa da mudança da temperatura, da umidade do ar, dos ventos, da pressão atmosférica e das massas do ar. Então, tudo isso faz com que alguns lugares do Brasil esteja chovendo, outros esteja fazendo sol no mesmo momento. Acabou de falar do tempo atmosférico. Agora a Pro vai falar sobre o clima. Então, o que é o clima? O clima é a própria, vamos dizer assim, característica do tempo. Então, o clima é uma característica do tempo. Porém, o clima, que é a característica que o tempo de determinado local apresenta em decorrer de um período longo. Então, enquanto o tempo atmosférico é algo rápido, passageiro, o clima não. O clima é algo, vamos dizer assim, mais longo. Isso pode durar o quê? Meses ou anos, entendeu? Aí tem um mapa também, a Pro não colocou o mapa aqui no vídeo, mas na página 181 tem esse mapa do clima. Aí tem o clima equatorial, tropical, enfim, ele tá explicando mais ou menos esse mapa aí do clima do Brasil.
Aqui, né, antes de a gente dar seguimento ao conteúdo, só lembrar, o tempo, ele dura pouco tempo, não dura muito. O clima não, o clima é uma característica do tempo, porém dura mais tempo, pode durar meses ou pode durar anos. Vai variar na Terra de acordo com o local. Então, de acordo com o local, o clima ele vai, vamos dizer assim, variar na Terra. Assim como o tempo, o clima ele vai ter, vamos dizer, vai ter climas frios, quente, seco, úmido. Então, vai ter esses climas de frio, de seco, enfim. E por que vai acontecer, vamos dizer, por que vai ter essa variedade de clima? Por que vai ter um clima frio, seco? Por que vai ter toda essa variedade na Terra, dependendo do local? Primeiro, por que vai ter essa variação? Primeira resposta. Aí tá até em negrito. Distância em relação à linha do Equador, a latitude. Então, quanto mais próximo uma região for da linha do Equador, mais quente ela será. Então, se a gente olhar aí, né, a localização dos países que estão próximo ao Equador, são países que vão ser mais quente. Então, se ele estiver, vamos dizer, na proximidade do Equador, ele vai ser mais quente. Então, essa aí é um dos motivos. O segundo motivo, a segunda característica que vai ter essa variação do clima vai ser a proximidade em relação ao mar. Então, quanto mais algumas regiões forem próximas do mar, o que vai acontecer? Vai ter mais umidade, favorecendo formação de nuvens e chuva. Então, esse lugar, se for mais próximo do mar, então vai ter essa variedade de chuva. Então, vai ter mais nuvem, vai ter mais chuva. Quanto mais distante do mar, menos umidade receberá, deixando o clima mais seco. No nosso caso mesmo aqui, estamos ao redor, né, do mar. Então, isso vai fazer que sempre vai ter nuvens, sempre vai chover e a gente vai ter um clima, vamos dizer assim, mais úmido, porque estamos próximo do mar. Então, toda aquela região mais próxima do mar vai ter constante nuvens e constante chuva e o nosso clima vai ser um clima mais úmido. Depois, o nosso terceiro vai ser altitude. Você já reparou que um topo da montanha é muito alta, a neve? Então, quanto mais a região for alta, mais vai ter neve nesse local. Quanto mais alto for o local, mais frio será o clima. Então, será mais frio, entendeu? Porque tá cada vez mais alto. Então, só para lembrar vocês, qual é a primeira característica que faz ter a variação do clima? Primeiro distância em relação à linha do Equador. Quanto mais próxima a região for da linha do Equador, vai ser mais quente. A proximidade com a relação do mar. Quanto mais for próximo do mar, vai chover, vai ter nuvens e também vai ter um clima úmido. E quanto mais for alto, né, a altitude, quanto mais for alto, vai ser mais frio e também vai ter até neves. Isso que vai fazer ter essa diferença do clima, na diferença em relação ao clima. Só lembrando, o clima leva meses ou até mesmo anos. Quanto tempo climático, quanto tempo atmosférico é algo passageiro, é algo rápido, não demora quanto o clima.
Sei que depois vocês vão ter dúvida nessa primeira questão. Então, preste atenção aqui na explicação da prova. Se vocês prestarem atenção, vocês vão tirar de letra aqui. Aí tem, observe o mapa climático brasileiro na página anterior e responda as questões. Então, é o mapa climático. Esse mapa aqui, ó. Tá vendo? Aqui a falta esse mapa aqui, tá vendo? Então, ele manda observar, observar. Vocês vão olhar e depois tem a pergunta. Quais são os climas encontrados no Brasil? Quais são os climas? Ele tá bem pequenininho, tipos de clima. Aí tem equatorial, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude, semiárido, subtropical. Então, todo esse clima que é encontrado no Brasil. Tá vendo aí? Tem um mapa e tem as cores. Essas cores vai ser de acordo com as cores que tem aqui do lado e o nome. Então, é bem fácil essa atividade, se vocês prestarem atenção que a prova acabou de falar. Depois tem, qual clima predomina no estado em que você mora? Então, aqui, qual é o clima que predomina? Vocês vão procurar o estado da Bahia e vão ver qual clima, quais cores que estão aparecendo aqui. Aparece rosa, então tem o tropical atlântico. Tem o amarelo, então tem o semiárido. Tem o laranja também que aparece aí, então é o equatorial. Então, esses aí são os tipos de clima, certo? É a letra B, então vocês vão dizer. E depois tem a segunda questão. Observe as fotografias a seguir e responda as questões. Quais as diferenças se pode observar entre a fotografia e outra? Então, na fotografia, vocês vão ver que tá fazendo sol. E a outra fotografia que é no mesmo lugar, né? Porto Alegre. Tá fazendo o quê? Tá chovendo. Aí aqui, quais diferenças se pode observar entre uma fotografia e outra? A Pro até acabou de falar, um tá fazendo sol, outro tá chovendo. A Pro já tá dando resposta, certo? Depois a letra B, as fotografias retratam o clima ou o tempo. Essa fotografia está retratando o tempo ou o clima. Lembra o que a Pro falou, viu, meus alunos? Clima é algo demorado, pode durar meses e anos. O tempo é algo passageiro. Então, qual é a resposta? Porque aí é a mesma fotografia, o mesmo ano, o mesmo local. Então, aí é o quê? A Pro já queria dar a resposta. Depois, o terceiro, vocês têm escreva C nas frases referentes ao clima e T nas frases relacionadas ao tempo atmosférico. O Brasil é um país tropical. Isso é o quê? É um clima ou um tempo atmosférico? O inverno na cidade de São Paulo é seco. Isso é o quê? Amanhã fará sol na cidade. A chuva alagou diversos locais da cidade. Enfim. Depois circule as frases que descrevem a relação correta entre clima e local. O clima e local. Aí tem a latitude, proximidade do mar e a altitude. Certo, meus alunos? Meus alunos, esse foi o assunto de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, certo? Na página 185 também tem atividade, se vocês quiserem fazer, brincando de geógrafo. Então, vocês quiserem fazer, né, testar o conhecimento de vocês, vocês podem fazer isso também. O material, eu acho que é simples, vocês têm em casa, eu acredito, que é garrafa PET lisa de 2 litros, pedrinhas ou bolinhas de gude, uma régua, uma tesoura, fita adesiva colorida, água, anilina ou corante. Se vocês tiverem esse material em casa, vocês podem fazer. E quem fizer, né, tentar fazer a prova, tá mandando se vocês tiverem o material em casa. Mas se vocês forem fazer, tira uma foto e manda no privado da Pro, que a Pro quer ver, né? Para dar parabéns. Pronto, meus alunos. Beijo.